Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Nós vamos dar continuidade aí ao tema farmacologia das doenças infecto-contagiosas e parasitárias, dando ênfase aí aos antibacterianos. Na nossa última aula teórica, nós abordamos aí os inibidores do metabolismo, que aqui está representado pelas sulfonamidas e a trimetoprima, e nessa semana nós vamos trabalhar aí os inibidores da síntese da parede celular, aqui representado, né, pelos beta-lactâmicos e vancomicina, mas vocês vão ver que os inibidores da síntese da parede celular apresentam, né, uma diversidade bem ampla, podemos dizer assim, de fármacos, ok? Então, vamos lá? Então, pessoal, na aula de hoje, vocês vão ver que alguns antimicrobianos, eles interferem aí seletivamente na síntese da parede celular bacteriana, que é uma estrutura específica das bactérias, né, no qual aí as células dos mamíferos não possuem. Então, é um alvo específico, né, das bactérias, o que é bom porque favorece, por conta dessa seletividade, isso favorece, né, os seres humanos que necessitam aí de utilizar esses fármacos quando há, né, infecções causadas por bactérias. Aí, no caso aí, bactérias que apresentam paredes seriam aí sensíveis à ação desses fármacos inibidores da síntese da parede. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, para representar aí um esquema, né, da parede bacteriana, tanto aí das bactérias gram-positivas e, além disso, das bactérias também gram-negativas. Mas, de um modo geral, a parede celular, ela é composta aí de um polímero, denominado péptido-glicano, como aqui está representado aqui de verde, né, onde a gente tem aqui a camada de péptido-glicano, ou também denominado aí de mureína, ok? E essa camada de péptido-glicano, ela consiste, então, aí em unidades, né, de glicano, na verdade de glicose, né, alterada aí, que na microbiologia a gente denomina então de glicano, que são unidos aí umas às outras por ligações peptídicas cruzadas, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, os inibidores aí da síntese da parede celular, eles vão apresentar aí uma eficácia, né, máxima quando os micro-organismos estiverem proliferando. Isso porque, à medida que o micro-organismo está proliferando, né, ele está naquele momento ali que a gente tem a expansão clonal, a gente tem não só um metabolismo ativo, mas também aí a expansão, né, o aumento da parede. E nesse momento no qual a parede celular precisa crescer, uma vez que está aumentando, né, o número de bactérias viáveis durante o processo aí de crescimento, né, da bactéria, e isso faz também com que algumas enzimas, né, todo o metabolismo aí da síntese, na verdade, dessa parede, fique mais ativo, e isso favorece, então, aí, a ação dos fármacos. Então, como vocês podem observar, as bactérias que apresentam, aí, que, né, são classificadas como gram-positivas, elas apresentam uma camada de peptidoglicano mais espessa, né, e associada a essa parede, né, bacteriana, a gente tem aí o ácido teicoico, e logo abaixo nós temos a membrana, na verdade, plasmática, com a presença aí de algumas proteínas. Já na bactéria aí, gram-negativa, nós também temos a camada de peptidoglicano, desculpa, mas é uma camada mais fina, né? Não é uma camada tão espessa como da bactéria aí gram-positiva. E essa camada aí de peptidoglicano, ela fica, na verdade, entre a membrana externa e a membrana plasmática. Então, essa camada ela fica protegida, nessa parede ela fica protegida aí entre duas membranas, a membrana plasmática e a membrana externa. E próximo, então, à inserção dessa camada aí de peptidoglicano, nós temos o que a gente denomina de espaço periplasmático. Além disso, aí, associado a toda essa estrutura, nós temos aí algumas lipoproteínas,
Nós temos também canais de porinas, que vocês vão ver mais à frente, que são esses canais que favorecem também aí a penetração, né, de alguns fármacos. Alguns fármacos eles, né, entram, né, dentro da estrutura bacteriana através desses canais de porina. Proteína, né, específica também aqui do canal, que está aqui representado, né, de lilás. E, além disso, também alguns lipopolissacarídeos, né, o LPS aí, que por vezes pode funcionar como antígeno. A microbiologia e a imunologia abordam, né, com muito mais ênfase essa questão. E também, fixado a essa membrana plasmática, a gente tem algumas proteínas, fosfolipídios e algumas proteínas de ligação. Além disso, nós temos aqui representado, né, uma enzima muito importante para a bactéria, que é a beta-lactamase, e nós também vamos falar aí, né, dando um foco, porque é um tema importante aí dentro da temática antibacterianos, ok? Então, pessoal, aqui nós temos, né, os constituintes da parede bacteriana. Então, essa parede bacteriana, ela é constituída, né, de moléculas de carboidratos e também aí de aminoácidos, né? No caso, o carboidrato né, são sintetizados aí a partir da glicose. Então, a partir da glicose a gente tem o NAN, que é o ácido N-acetilmurâmico, e nós vamos obter também a partir da glicose o NAG, que é o N-acetilglicosamina. Associado aqui, então, nós temos, né, o NAG e o NAN, ok? São carboidratos oriundos aí da glicose. Eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. E associado ao NAN, nós temos aí uma cadeia de aminoácidos, né? Uma mini cadeia aí peptídica, né? Esses aminoácidos aqui estão representados de verde, nós temos a L-alanina, aqui representado em laranjado seria o L-glutamato, em lilás a L-lisina, em azul a glicina e em vermelho a D-alanina. Porém, vocês, né, já bem sabem aí da bioquímica que para qualquer reação aconteça, essa reação ela precisa ser catalisada. E essa catalisação ela só pode ser realizada por enzimas. Então, daí nós temos aqui a enzima TP, né, representada aqui TP, que é a enzima denominada então de transpeptidase. Essa enzima ela vai favorecer a ligação cruzada, ou seja, a ligação peptídica entre essas cadeias de aminoácidos para se formar, né, essa estrutura rígida que é da parede bacteriana. Então, esses aminoácidos eles tendem, né, a se unir através de ligações peptídicas, e isso aqui dentro da farmacologia e da microbiologia a gente chama então de ligações cruzadas. Mas nada mais é ligação cruzada do que a ligação aí entre os aminoácidos, ou seja, ligação peptídica. Para essas ligações acontecerem, a gente precisa aí de uma enzima favorecendo, auxiliando, né, essa reação para que essa reação de fato aconteça. A enzima que vai catalisar essa reação, então, é a enzima transpeptidase. Além disso, né, a gente tem uma outra enzima aí, que é a GT, que é a glicosiltransferase, que vai, como mostra aqui para vocês, facilitar, né, a associação do NAG aí com o NAN e fazer essas ligações. Então, de um modo geral, a gente pode dizer aí que a parede bacteriana ela é formada, na verdade, de glicopeptídeo, né? Glicose e peptídeo, ou carboidratos e aminoácidos. Então, vamos ver como que isso ocorre, como que isso acontece.